Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, como vocês já viram no título, hoje nós vamos falar, sobre alguns textos que aparentemente demonstram que Jesus Cristo ele é Deus. Muitas pessoas que creem na Trindade utilizam esses textos. Então, o título é esse, Refutando supostos textos que comprovam a Trindade, ou que comprovam mais especificamente que Jesus ele é Deus igual ao Pai. Então a gente vamos dar início aqui, tá? Eu fiz aqui alguns disclaimers antes de começar a entrar exatamente nos textos, Só para dar uma base aqui para a gente ter uma noção do que vai ser dito, Então aqui é hipótese de Jesus, ou seja, o Filho, A gente vai trabalhar muito com essa ideia, de Jesus sendo Filho, Deus sendo chamado de Pai, E também tem a figura do Espírito Santo, mas nesse vídeo especificamente, nessa série de vídeos, na verdade, que eu vou ter que fazer porque vai ficar longo, eu sei que vai ficar longo, porque são muitos textos que são mencionados e a gente tem que apresentar o contexto, apresentar o texto, apresentar o contexto, apresentar outras traduções e apresentar outros textos, que versam sobre o mesmo tema para a gente ter, entender um todo, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, como um todo, não somente em um texto, em um único capítulo, Então a gente vai analisar tudo isso, Também um pouco de tradução, Mas eu não vou entrar muito na área da tradução de palavras originais, do grego, do hebraico. A gente vai trabalhar mais com contextos e traduções. Então, a gente não vai falar sobre a Trindade na figura do Espírito Santo, tá? A gente só vai trabalhar aqui a figura do Pai e do Filho. Porque o que acontece? A Trindade são 3 deuses. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 deuses não são a mesma pessoa, são pessoas diferentes, São deuses diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, assim sucessivamente. São pessoas diferentes. Mas o que a Trindade ensina é que esses 3 deuses, embora sejam pessoas diferentes, e cada um seja 100% Deus, eles são esses 3 deuses, 100% Deus, que não são as mesmas pessoas, são pessoas distintas. Esses 3 compõem um único Deus, Essa é a ideia da Trindade, resumidamente. Então a gente aqui só vai demonstrar que o Filho não é Deus como o Pai é Deus, entendeu? Então se a gente elimina já o Filho, que é o que mais tem textos que comprovam a Trindade, é que seria supostamente o Filho, O Espírito Santo tem alguns textos também, que os trinitários utilizam, para provar a Trindade, Mas quando a gente compara com o Filho, são textos muito menores, Então eu vou diretamente com relação ao Filho, para evidenciar que o Filho não é Deus igual ao Pai, a gente vai refutar esses textos que supostamente comprovam, apresentando o contexto, conforme eu já disse. E aí, eliminando o Filho, ou seja, já tira uma das figuras da Trindade. Então a gente já comprova que a Trindade é uma doutrina falsa, tá? Eu não estou falando aqui para ofender ninguém, quem crê nessa doutrina, É apenas como um assunto espiritual, Então vamos lá, Hipóteses de Jesus, o Filho, ser Deus como Pai. Minha visão sobre a maneira correta de enxergar Deus não é trinitária nem unicista, O unicismo, eu já até fiz um vídeo aqui, mas ele ensina que tanto Jesus é Deus como o Espírito Santo é Deus, só que eles ensinam que existe somente um Deus. Quando aparece a figura por exemplo, de Jesus, o Filho, é que Deus está se revelando daquela forma, como um homem, Mas não são pessoas diferentes, eles acreditam que é a mesma pessoa, ele só está, se manifestando daquela forma. Ou quando aparece a figura do Espírito Santo, eles creem que também não é uma terceira pessoa, é só Deus se manifestando daquela forma, entendeu? Eu tenho um vídeo um pouquinho mais explicado, que eu faço até a comparação com o Naruto, Quem já viu o desenho do Naruto, o anime Naruto, as pessoas sabem que os ninjas, ele tem um poder, de se multiplicar, fazer outras cópias, Então são outros iguaizinhos a ele, Mas aqueles outros ali não são pessoas diferentes, é só um poder que ele está usando, E a gente sabe que Deus, ele, de fato, isso eu vou concordar com trinitários, unicistas, eles vão concordar que Deus ele não é homem, Ele tem poderes especiais, tem superpoder, Foi Deus que criou tudo, então obviamente para Deus nada é impossível, Ele poderia muito bem ser dessa forma, só que a Bíblia não apresenta isso, Então eu não vou entrar aqui na figura do unicismo, somente da Trindade, tá bom?
Então, eu não sou trinitário e nem unicista. Eu sou unitarista. Essa é a forma que eu acho mais correta que a Bíblia apresenta a Deus, tá? Ou seja, voltando aqui à leitura, né? Ou seja, somente o Pai é Deus e deve receber toda a adoração. Ou, né? Aqui eu botei aqui entre parênteses, né? Ou uma adoração maior, né? A Bíblia, a palavra adoração, né? No Novo Testamento, ela é usada como proskinel, né? E essa palavra proskinel, ela também pode ser utilizada como se curvar, né? Prestar reverência. E, de fato, ou seja, a palavra proskinel, que é a original, ela pode servir tanto para adoração como uma reverência, né? Ou se prostrar, né? Perante uma pessoa. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, muitas vezes o tradutor traduz ali proskinel dessa forma, né? Como adoração ou como se prostrar, né? Vai depender de cada tradutor ali e do contexto, né? Como as pessoas leem e vai apresentar. Então, podemos dizer que sim, de certa forma, Jesus ele é digno sim de adoração, né? Ou de proskinel, ou de reverência, né? Jesus é digno de reverência. Mas toda adoração, todo proskinel, esse é somente o Pai, tá bom? E eventualmente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se Jesus deve ser adorado ou não, né? Enfim, vou deixar para um próximo vídeo. Aqui vai ser tratado apenas dos textos que supostamente mostram que Jesus é Deus como o Pai e que ele deveria ser adorado como é. Então, como eu já havia dito, a gente não vai falar aqui sobre o Espírito Santo, tá? Se vocês quiserem, eventualmente alguém pedir, eu até posso eventualmente fazer um só sobre o Espírito Santo, né? Mostrando os textos que supostamente comprovam que o Espírito Santo é Deus e refutar esses textos da mesma forma como eu vou tentar fazer aqui, né? Apresentando um contexto, apresentando outros textos, né? Dando uma visão maior, né? Sobre o assunto, sobre o tema, apresentar outros textos, né? Muito bem, então esse vídeo ele foi baseado no vídeo do canal do Lucas Banzoli. O Lucas Banzoli é um rapaz que tem um canal aqui no YouTube, né? Eu gosto muito do canal dele, tá? Diga-se de passagem. Eu acho ele uma pessoa, assim, honesta intelectualmente e vejo ele muito uma pessoa bem sincera, né? Uma pessoa que corre atrás de estudar a Bíblia. E eu vejo que ele já fez mudanças, né? Ele é uma pessoa que tem humildade de reconhecer erros e de mudar, né? Então, só fazer esse disclaimer aqui, que não é um vídeo de ataque, né? E esse vídeo aqui dele, como eu mostrei aqui na foto aqui ao lado, né? Gravura aqui ao lado, ó. Isso aqui é uma print do vídeo dele, né? Que ele fez. Então, esse vídeo foi inspirado no vídeo do Lucas, do canal do Lucas Banzoli, né? E o título é Todas as provas bíblicas de que Jesus é Deus. E eu achei interessante esse vídeo porque aqui ele traz praticamente todos os textos, né? Que as pessoas usam para supostamente comprovariam, né, que Jesus ele é Deus igualzinho o Pai, né? Ele deve ser adorado e tudo mais, né? Além dos textos que ele fala, que são vários, né? Eu também trouxe alguns outros, né, que são muito utilizados. E eu vou apresentar aqui outras traduções, eu vou apresentar outros contextos, né? Vou apresentar o contexto, outras traduções e outras passagens bíblicas que versam sobre o mesmo tema, né? Então, o vídeo do Lucas, ele elenca uma série de textos que supostamente provam que Jesus é Deus como o Pai é. Vou fazer a minha refutação usando textos que ele menciona. Eu vou apresentar os textos que ele menciona, apresentar o contexto ali e outros textos que falam sobre o mesmo assunto e vocês tiram a conclusão de vocês. E como eu tinha dito, né, o presente vídeo eu não farei refutações sobre o Espírito Santo, para não ficar muito longo. O vídeo, eu já sei que vai dar uma série aqui de vídeos, né, parte 1, parte 2, parte 3. Então, se eu fizesse do Espírito Santo, ia ficar mais longo ainda. Então, aqui é um disclaimerzinho, né? Então, Jesus, ele é Deus? Sim, Jesus, ele é Deus. Mas não como o Pai é. A Bíblia diz que o Pai é Deus dos deuses. A Bíblia usa esse título, né? Por isso que eu botei aqui entre aspas, né? E também chama de Deus Todo-Poderoso. A palavra Deus, na Bíblia inteira, ela é aplicada tanto a criaturas espirituais, ao próprio Pai, né, o Deus Todo-Poderoso, mas até mesmo a homens, né? A tradução de Deus, né, ela pode ser como Elohim, e tem outras traduções que eu também não lembro aqui a palavra original, né? Tanto do hebraico como do grego, né? Mas ela pode ser traduzida como Deus ou Senhor, né? Ela tem outras traduções. Então, esse termo Deus, ele não se aplica somente a Deus Todo-Poderoso, né? Até mesmo o diabo também, ele recebe esse título de Deus, né? E a gente sabe que o diabo, ele não é Deus, não é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é um Deus perverso, né?
Ele tem esse título, né, de Senhor, de Deus, enfim. Então, Jesus é Deus no sentido de ter natureza divina, né? Natureza espiritual ou semelhante à dos anjos, né? Os anjos também recebem esse título, né, de Deus. Por isso que no Antigo Testamento, Jeová, né, Deus, ele é chamado de Deus dos deuses. Jesus, aí voltando aqui para o texto, né? Jesus é maior do que os anjos, né? Não existe ninguém maior que Jesus, tá? Deus, ele constituiu Jesus maior do que todos. É claro que o único que está acima de Jesus é o próprio Deus. Então, Jesus é maior do que os anjos, mas é menor do que Deus, conforme eu escrevi aqui, tá? Eu também escrevi o seguinte: Jesus é Jeová? Não. Jeová é somente o Pai. Existe, entre os trinitários, né, essa doutrina, né, de que existe Jeová Filho, Jeová Pai, Jeová Filho, Jeová Espírito Santo, né? Então, eu entendo que não. E eventualmente eu vou comprovar isso, tá? Que Jeová é somente um, que é o Pai. Não existe Jeová Filho, não existe Jeová Anjo, não existe Jeová Espírito Santo. Não, Jeová é somente o Pai, tá? Jesus é Jesus, Jeová é Jeová, eu vou comprovar isso, tá? Então, Jeová não é o nome da Trindade. Jeová é somente o Pai, conforme eu havia dito aqui. E agora a gente vai entrar no texto, né? Inicial que os textos que o Lucas menciona, né? Isso aqui é uma refutação ao vídeo do Lucas, né? Mas é uma refutação com respeito, né? Eu gosto da pessoa do Lucas, gosto do trabalho dele. Ele faz um excelente trabalho aqui contra os ateus, contra doutrinas falsas, né? Como, por exemplo, ele é muito atacado por defender que o inferno de fogo não é literal. Eu concordo isso com ele, né? Que a alma não é imortal, também concordo isso com ele, né? Tenho vários pontos de convergência com ele, mas com relação à Trindade, eu não concordo com ele, né? Mas eu vou fazer uma refutação aqui respeitosa, né? Eu gosto do canal dele, recomendo que você se inscreva lá, né? Não é um canal, não é uma resposta de ataque, tá? É uma refutação aqui com respeito, mostrando que ele está errado nesse assunto, tá bom? Mas basicamente é isso. Então vamos voltar aqui ao início. E o primeiro texto que o Lucas menciona é o de que muita gente também utiliza, né? Esse texto é o de Romanos 9:5, né? Romanos 9:5, na Bíblia João Ferreira de Almeida, de 1997, que é uma tradução que eu considero ruim, tá? Eu, eventualmente, também vou fazer um vídeo falando sobre as melhores traduções, na minha opinião, tá? Mas voltando aqui, né? Então, o texto como ele leu, da forma como ele leu, a tradução que ele usou, né? É assim, ó. Vou até usar aqui o mouse para mostrar para você. Romanos 9:5, na Bíblia João Ferreira de Almeida, de 97, diz assim, olha: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então, quando a gente lê aqui, assim, nessa tradução, a gente realmente é levado a entender que Jesus, ele é Deus. Ele é Deus igual ao Pai, ele é o próprio Deus, né? Só que isso é uma tradução ruim, né? Então, vamos continuar lendo aqui, ó, o meu slide aqui. Então, o grego antigo não tem ponto final. Essa aqui é uma importante informação para vocês, tá? Que muita gente não sabe disso, eu vou explicar aqui para vocês. O grego antigo, ele não tinha ponto final. O grego antigo, ele não tem vírgula. Né? A linguagem, né? A forma como eles escreveram a Bíblia lá no antigo, tanto no grego como no próprio hebraico também, se eu não me engano, ela não tem vírgula, não tem ponto final. Então, isso dificulta às vezes a pessoa, mas o contexto ele apresenta, né? A forma correta de se entender. Não é a mesma língua que a nossa, né? Assim como o inglês tem as suas regras, o português tem regras diferentes do inglês, o hebraico, o grego, ele também tinha regras diferentes da nossa, né? Então, quando as pessoas aqui utilizam a pontuação, uma pontuação, uma vírgula, ela pode fazer toda a diferença, né? Então, o grego antigo ele não tem ponto final nem vírgulas, mas uma sequência contínua de letras sem espaços. Então, estou lendo aqui, tá? Então, por isso, todas as Bíblias é necessário acrescentar algumas palavras para o texto fazer algum sentido. E a gente vê isso, né? Que muitas Bíblias, elas é acrescentado muitas palavras, né? Ou é retirado. Por isso que é importante ter cuidado, usar mais de uma tradução, né? Quando a gente vai ler a Bíblia ou fazer algum estudo bíblico, né? Então, existem muitas traduções da Bíblia que nesse texto fazem distinção entre o pai e o filho. Eu vou trazer aqui algumas, aqui abaixo, né? Eu vou trazer aqui. Mas eu não vou ficar o tempo inteiro, ao longo dos meus vídeos, né, trazendo outras traduções, porque isso é muito trabalhoso, isso é muito difícil. Então, eu vou me focar mais, tá, pessoal, em
nas que eu achar, em algumas traduções que eu achar boa, também principalmente no contexto, tá? Que o contexto apresenta a verdade, né? O contexto apresenta muito mais a verdade do que textos isolados, né? Textos isolados, infelizmente, a gente pode fazer todo tipo de deturpação, né? Então, voltando aqui ao texto, né? Apenas para exemplificar o que eu quero dizer, basta lembrar da discussão que alguns dizem que quando Jesus estava sendo executado no madeiro, ele falou, né, Jesus, no momento da execução de Jesus, tinham dois criminosos ali ao lado dele, né? Um criminoso que foi justo e um que era uma pessoa realmente iníqua, completamente iníqua, né? Então, ali, né, naquele texto, que depois vocês podem pesquisar aqui, eu só peguei aqui um pequeno exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Em algumas traduções está assim, olha, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já em outras traduções está escrito assim, ó, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então, a gente vê como que a vírgula ela pode mudar o sentido do texto, né? Por exemplo, aqui, ó, no primeiro exemplo que eu dei, olha, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se a gente crê nessa forma aqui de tradução, a gente vai entender que Jesus estava falando para aquele homem que naquele mesmo dia aquele homem estaria com Jesus no paraíso. Mas se a gente muda aqui a vírgula, né? Olha como é que dá todo um entendimento diferente. Olha, outras traduções dizem, olha, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Essa tradução aqui, quem entende por essa tradução aqui, eu já adianto que essa aqui é a correta, tá? Quem entende por essa tradução, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso significa que naquele mesmo dia aquele homem ia estar com Jesus no paraíso? Não. Isso aqui estava dizendo, hoje eu estou te dizendo, homem, que você vai estar comigo no paraíso. Vai ser hoje? Não, pode ser amanhã, pode ser dali 2, 3 dias, né? Eu posso até explicar brevemente por que eu acho que esse aqui é que está certo, né? A Bíblia diz que Jesus, ele ficou, quando ele morreu, ele ficou morto durante 3 dias. Né? Ele ficou 3 dias na sepultura e só no terceiro Deus ressuscitou Jesus Cristo, né? E aí quando Deus ressuscitou Jesus Cristo como Espírito, Jesus Cristo ele criou o corpo humano dele, materializou o corpo humano dele e foi aí que ele voltou a falar com os discípulos, tá? Então por isso que essa aqui é a tradução correta. Essa tradução aqui é ruim, né? Te digo hoje, estarás comigo no paraíso, né? Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa aqui é uma tradução ruim, porque isso não é verdade. Jesus Cristo não esteve no paraíso no mesmo dia com aquele homem, né? Já que Jesus Cristo ficou 3 dias na sepultura, né? E só foi ressuscitado pelo Pai depois de 3 dias. E aí sim, quando Jesus foi ressuscitado pelo Pai, aí o Jesus Cristo ele materializou um corpo, né, para ele, né, como homem. Enfim, não vou entrar nessa seara nesse vídeo, nesse momento. Então, assim, a forma correta de se ler esse texto, eu vou apresentar aqui agora uma outra tradução, uma tradução boa, tá? Apresenta esse mesmo texto de Romanos que o Lucas falou que, né, que muita gente usa, né? Vou parar de falar do Lucas, né? Que isso aqui não é um vídeo de resposta, embora vai ser, mas não é um ataque ao Lucas. Então muita gente usa esse texto aqui, né, de Romanos 9:5, para dizer que, olha só, Deus, Jesus, ele é Deus, igualzinho o Pai. O Pai tem as mesmas funções, enfim, são 100% divinos, ninguém é maior do que ninguém. Então, a tradução ruim é essa aqui, olha, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Tradução ruim. Uma tradução boa aqui, ó, dou 2 exemplos aqui de traduções melhores, ó. E deles veio o Messias. Falo de suas origens humanas. Bendito, aí, ponto final. Bendito para sempre seja Deus, que é sobre todos. Amém. Então, aqui a gente vê que aqui uma hora está falando sobre Jesus, o Messias, e depois aqui ele bendiz a Deus, né? Fazendo distinção entre Jesus e Deus. E da mesma forma essa outra tradução aqui, ó. Essa primeira tradução que eu li, ó, é a The New American Bible, Nova York e Londres. Essa segunda tradução que eu vou ler aqui para vocês é a Bíblia Sagrada, Editora Vozes LTDA, Petrópolis RJ, de 1982. E deles, Romanos 9:5, segundo essa tradução, ó. E deles é o Cristo, segundo a carta. Aí faz a mesma distinção, ponto final. O Deus que está acima de tudo, seja bendito pelos séculos. Amém. Né? Então essa aqui é uma outra tradução que faz distinção entre pai e o filho. Né? Então vocês notaram como que uma tradução boa, como que as traduções elas podem dar sentidos diferentes, né? E embora essa série de vídeos que eu vou tratar aqui apresenta só os textos que comprovam que Jesus ele é Deus igual ao Pai, eu vou trazer textos
irrefutáveis que comprovam que Deus ele é somente um, ele é somente o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Deus dos deuses, que não teve começo nem fim, ele é somente o Pai, tá bom? Eu vou eventualmente fazer uma série de vídeos ou um vídeo solo um pouco mais longo, né, apresentando tudo isso. Um outro texto, um segundo texto, tá? A gente vai passar para um próximo texto. Um outro texto que eles usam muito para mostrar que Jesus ele é Deus igualzinho ao Pai é Filipenses 2:6. Eu já trouxe aqui a tradução, aqui inclusive eu até coloco a tradução, tá? Essa aqui é a Almeida revisada e atualizada, de 1993. Então, Filipenses 2:6, que foi lido ali isoladamente, né, diz assim, ó: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, muita gente aqui tem traduções até, tá, pessoal, que nem coloca isso aqui, essa parte aqui, ó, a usurpação ser igual a Deus, né? Eles tiram isso para dificultar ainda mais o raciocínio, né? Puxa vida. Vou ter que parar aqui, pessoal, infelizmente. Mas eu vou continuar no próximo vídeo, tá? Um abraço a todos. A gente continua no próximo vídeo de Filipenses.